Era passado meia-noite quando a chamada veio para a sua cobertura em Manhattan. Não uma hora normal, não uma chamada normal. Marcos acordou com aquele instinto angustiante que só um pai conhece. A tela mostrava a linha da casa de Chicago. Ele atendeu imediatamente. Emma, Lily, ele chamou enquanto se sentava. Nenhuma saudação veio de volta, nenhuma explicação, apenas uma pequena voz, tremendo, distante. Pai, ela está roubando de você. Então silêncio. Ele ligou de volta. Uma vez, duas vezes, três vezes, nada. Seu reflexo no espelho mostrava um homem de 37 anos. Rosto pálido, olhos vazios, a leve cicatriz na sua mandíbula pegando a luz fraca. Ele não precisava entender as palavras totalmente. Aquela voz não era um jogo. Era medo. Enquanto ele puxava a sua camisa, uma memória desconfortável surgiu. Dante, sua mão direita, sentado à sua frente dias atrás. Marcos, algo está errado com Serena. Grace diz, as meninas mudam quando você não está em casa. Ele tinha dispensado isso, paranoia, velha lealdade. Agora aquelas palavras pareciam um aviso que ele nunca deveria ter ignorado. Ele não alertou a segurança. Ele se moveu como um fantasma pela cobertura e convocou seu helicóptero. Chicago antes do amanhecer. As luzes da cidade borravam-se sob ele enquanto ele tentava a casa novamente. Correio de voz. Sua mente continuava circulando a mesma pergunta. O que sua filha tinha visto? Ele tentou se convencer de que era um mal-entendido, um pesadelo. Mas Emma não falava assim. Lily não ligava à meia-noite sem razão. Algo estava acontecendo dentro de sua casa. Algo que não deveria estar. Ele se lembrou daquela última manhã. As meninas comendo em silêncio. Serena sorrindo muito perfeitamente. Lily desviando o olhar quando ele se aproximava. Emma abraçando-o mais apertado que o normal. Ele tinha sentido isso então, aquela estranha puxada em seu peito. Ele tinha ignorado. Agora 30.000 pés acima do chão. Marcos sentia algo que não tinha sentido nem quando Catherine morreu em seus braços 2 anos atrás. Culpa por não estar lá, por escolher o império em vez de seu próprio sangue. Novamente o horizonte de Chicago se ergueu na distância. Sua mandíbula apertou. Seus olhos ficaram frios. Ele não sabia o que encontraria atrás daquela porta, mas uma coisa era certa depois daquela ligação. Nada seria igual. Ei a todos! Bem-vindos à nossa história. Se você está gostando, clique em curtir, compartilhe com um amigo e inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Porque o que Marcos está prestes a descobrir vai quebrar tudo o que ele pensava saber sobre a mulher em quem mais confiava. Mas para entender como esta sombra entrou em sua casa, devemos voltar para onde o gelo no coração de Marcos se formou pela primeira vez. Marcus Blackwood nem sempre foi o homem com olhos frios como aço e um coração selado. 2 anos atrás, ele ainda sabia como sorrir, ainda sabia como segurar seus filhos sem temer que pudesse quebrá-los. 2 anos atrás, ele ainda tinha Catherine. Aquela noite fatídica começou como qualquer outra. Marcus e Catherine saíram do restaurante após o jantar de aniversário de casamento, caminhando de mãos dadas por uma calçada de Chicago. Ele se lembra da risada dela, do cheiro familiar do seu perfume, o jeito que ela encostava a cabeça no ombro dele enquanto falava sobre Emma e Lily esperando em casa. Então os tiros ecoaram. 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Catherine desabou em seus braços, sangue encharcando seu vestido de seda branco, infiltrando-se em seu paletó Armani, espalhando-se pela calçada fria sob eles. Ele não gritou. Ele, limpa a garganta, não chorou. Ele apenas a segurou e observou a luz se esvair de seus olhos como uma vela queimando até seu pavio final. Ela sussurrou o nome dele uma vez, então não havia nada. Marcos não se lembra quanto tempo ele ficou sentado lá. Ele apenas se lembra que quando Dante chegou, ele se levantou o corpo de sua esposa para o carro e disse uma única frase: encontre quem fez isso.
2 semanas depois, o homem que ordenou o ataque morreu em um acidente de carro. O veículo perdeu o controle em uma ponte, mergulhou no rio Chicago e nenhum corpo foi recuperado. Ninguém fez perguntas. Ninguém ousou. Marcus Blackwood não era um homem que perdoava, e o submundo de Chicago entendia isso bem. Mas a morte do inimigo não trouxe Catherine de volta. Apenas deixou para trás um vazio que Marcus não sabia como preencher. Ele voltou para casa para 2 filhas de 3 anos, que não conseguiam entender por que a mãe não estava voltando. Emma perguntava todos os dias. Lily simplesmente ficava perto da janela e esperava. Marcus olhava para elas e via Catherine em cada traço, em cada olhar, em cada risada. A dor era demais. Ele não conseguia suportar. Então, ele fez a única coisa que sabia fazer. Ele construiu muros. Ele afastou todos, até suas próprias filhas. Ele saía de casa mais cedo, voltava para casa mais tarde, viajava mais a trabalho. Ele deixou Grace Sullivan, a governanta idosa que estava com a família desde antes dele se casar com Catherine, cuidar de Emma e Lily. Ele as amava. Mas toda vez que olhava para elas, ele a via. E toda vez que a via, era lembrado de que havia falhado em proteger a pessoa que mais amava. 4 meses atrás, um advogado de confiança apresentou Serena Cross. Um arquivo perfeito, experiência cuidando de crianças em lares de elite. Referências de nomes que Marcus conhecia e respeitava. Ela chegou com um sorriso gentil, uma voz suave e uma capacidade de fazer a casa funcionar sem problemas como uma máquina perfeitamente azeitada. Marcus a contratou não porque Emma e Lily precisassem de outro cuidador. Grace ainda estava lá. As crianças ainda eram cuidadas. Ele contratou Serena porque precisava de alguém para ficar entre ele e elas. Um amortecedor, outra parede, uma razão para manter sua distância sem se sentir culpado. Ele acreditava que a distância era proteção. Ele acreditava que se não estivesse perto, elas não se tornariam alvos como Catherine. Ele acreditava que o amor era uma fraqueza e a fraqueza em seu mundo significava morte. Ele estava errado. Ele estava completamente errado. E agora, enquanto o helicóptero desce em direção à plataforma de pouso em Chicago, enquanto as luzes da cidade piscam abaixo como estrelas perdidas, Marcus Blackwood percebe que, enquanto ele estava ocupado construindo muros para proteger seus filhos, ele havia permitido que um predador entrasse direto pela porta da frente. 2 semanas antes daquela chamada fatídica, uma mulher estava diante dos portões de ferro da propriedade Blackwood, posicionando-se em um ângulo onde as câmeras não podiam capturar claramente seu rosto. Um ombro ligeiramente virado, seu olhar abaixado o suficiente para parecer humilde enquanto ainda observava tudo ao seu redor. Um hábito aprendido por alguém que havia vivido muito tempo nas sombras e dominado a arte de se tornar invisível para sobreviver. Seu nome era Rem Palmer, 27 anos, e ela não estava ali procurando um emprego. Ela estava ali procurando respostas. A entrevista aconteceu em uma sala de estar secundária onde Serena Cross estava sentada à sua frente com uma pasta na mão e um sorriso comedido nos lábios. E Ren reconheceu aquele olhar imediatamente. O olhar reservado para mercadorias em vez de seres humanos. O olhar usado para calcular o valor antes de decidir o que algo valia. Ren conhecia aquele olhar porque já havia sido vista assim antes. 9 anos antes, em uma sala sem janelas, por pessoas que haviam decidido seu destino e o destino de sua irmã com números e acenos. Ela respondeu a todas as perguntas com uma voz uniforme, não revelando nenhum sotaque regional e não oferecendo nada que pudesse ser rastreado. E quando Serena perguntou sobre sua experiência, ela recitou exatamente o que o arquivo forjado continha. Quando Serena perguntou por que ela queria trabalhar ali, ela disse que precisava de estabilidade, o que era verdade, apenas não toda a verdade. Ren foi contratada naquele mesmo dia, designada para tarefas de limpeza no andar de baixo,
Recebeu um salário com o qual podia viver e alojamento nos alojamentos da equipe atrás da propriedade, e ela aceitou sem hesitação porque esta era a oportunidade que ela esperava há 6 meses. Desde que uma pequena pista a levara a Chicago, a classe alta, a nomes que pessoas comuns nunca ouviam falar em voz alta. Sua irmã, Eve, estava desaparecida há 9 anos. A polícia havia desistido há muito tempo, mas Ren não havia e não podia. Em seu primeiro dia na propriedade, Ren observou tudo: saídas e entradas, posicionamento de câmeras, horários de todos, memorizando quem ia onde, a que horas, quem falava com quem e quem evitava o olhar de quem. Habilidades de sobrevivência aprendidas durante anos no sistema de acolhimento, em casas onde a violência era a única língua. Durante noites passadas guardando a porta para proteger Eve das mãos daqueles chamados adultos responsáveis. Ela puxou a manga para cobrir a velha cicatriz no pulso, um hábito inconsciente sempre que alguém a olhava por muito tempo. No terceiro dia, Ren viu Emma e Lily pela primeira vez quando as duas crianças desceram as escadas com Serena, de mãos dadas e olhos baixos, não correndo, não rindo, não falando, movendo-se como pequenas sombras com passos tão leves que mal faziam som. Como se tivessem aprendido a não ocupar espaço, a não chamar atenção, a não existir demais. Ren ficou ao lado do armário que eu estava limpando e as observou passar. Emma, a de cabelo loiro como a mãe, olhando para ela por um segundo antes de rapidamente abaixar o olhar. Lily, a de cabelo escuro como o pai, nem mesmo olhando para cima. E Ren reconheceu algo dolorosamente familiar no jeito que elas mantinham a cabeça baixa. Era a postura de crianças que haviam aprendido a ter medo. O jeito que Ivy costumava andar ao lado dela durante seus dias mais sombrios, quando nenhuma delas sabia se estariam vivas no dia seguinte. Ren veio para esta propriedade para encontrar informações sobre uma rede de tráfico e pistas sobre sua irmã. Ela não veio para se importar com mais ninguém, e ela não veio para salvar ninguém porque havia aprendido a não se apegar, a não ter esperança e a não deixar seu coração amolecer em um mundo que esperava para esmagar os fracos. Mas quando Emma olhou para ela com olhos azuis cansados, e quando Lily andou como se desejasse se dissolver no ar, Ren sentiu algo se contorcer bruscamente em seu peito. Ela se lembrou de Ivy. Ela se lembrou de si mesma. E ela sabia que não podia desviar o olhar. Não desta vez. 3 dias depois de Ren começar a trabalhar, ela foi designada para limpar o escritório. Uma sala no final do corredor do primeiro andar, com uma pesada porta de carvalho, prateleiras subindo até o teto e o leve cheiro de couro e sândalo pairando no ar. Ren trabalhou em silêncio, limpando cada livro e arrumando pilhas de documentos sem abrir um único apesar da coceira em seus dedos, a impulsionando a fazê-lo porque ela sabia que havia uma câmera na sala, e ela sempre sabia. Ela estava curvada, limpando a perna da escrivaninha de Nogueira quando a sensação a atingiu. A sensação de estar sendo observada, não por uma câmera, mas por um humano de carne e osso parado diretamente atrás dela. Ela não se virou imediatamente. Pessoas comuns teriam se assustado, pulado para os pés, gaguejado um pedido de desculpas. Mas Ren não era comum. Ela havia vivido muito tempo entre predadores para saber que o pânico marcava a presa. Ela se levantou lentamente, virou-se e encarou Marcus Blackwood pela primeira vez. Ele estava na porta, ombro apoiado no batente, braços cruzados sobre o peito. Ele não disse nada, apenas a observou com olhos cinzentos e frios como aço. Os olhos de um homem acostumado a ler os outros enquanto não permitia que ninguém o lesse. A leve cicatriz ao longo de sua mandíbula esquerda se destacava sob a luz quente. Ren ficou parada. Ela não abaixou a cabeça. Ela não recuou. Ela não pediu desculpas por estar ali, embora esta fosse a tarefa que lhe fora dada. Ela simplesmente ficou com o pano de limpeza na mão e esperou. O silêncio se estendeu, denso e pesado como mel preto entre eles.
Finalmente, Marcos falou, sua voz baixa e desprovida de qualquer emoção que ela pudesse identificar. Quem é você? Não era uma pergunta. Era uma exigência. Ren Palmer, eu trabalho aqui, eu sei que você trabalha aqui, mas... Marcos entrou na sala e a porta se fechou atrás dele. Minha pergunta é, quem é você? Ren não quebrou o contato visual. Eu sou a faxineira. Assim como o arquivo diz, Marcos se aproximou, seus movimentos suaves como uma pantera, cada passo sem som e perfeitamente controlado. Ele parou a menos de 1 metro dela, perto o suficiente para ela ver os primeiros fios de prata nas suas têmporas. Perto o suficiente para sentir o peso da sua presença pressionando como uma arma. Ele a estudou, as mãos calejadas não pertencendo a um funcionário de escritório, a camisa velha passada com cuidado, a postura não a de alguém acostumado a servir, e os olhos castanhos escuros e firmes, não piscando, não baixando, mesmo enquanto ele usava o silêncio para pressioná-la. Você parece acostumada a ser observada, Marcos disse. Sua voz não mais alta que um sussurro, ainda assim pesada como pedra. Eu estou acostumada a coisas piores, Ren respondeu antes que pudesse se conter. Ela soube instantaneamente que tinha dito demais, mas as palavras já estavam fora, e ela não era alguém que as retirava. O olhar de Marcos mudou, não amolecendo, não aquecendo, apenas mudando ligeiramente, como se ele a tivesse colocado em uma categoria diferente em sua mente. Uma mais perigosa ou talvez mais interessante e ela não tinha certeza de qual era pior. Ele não fez outra pergunta. Ele limpa a garganta, virou-se como se a conversa tivesse terminado muito antes de realmente ter acontecido. Na porta, ele parou e falou com Serena parada no corredor, sua voz carregando claramente. Mova-a para o andar de cima. Quero o escritório limpo corretamente. Serena respondeu em seu tom doce e familiar. Sim, Sr. Blackwood. Mas quando Ren saiu do quarto, ela encontrou os olhos de Serena. O sorriso ainda estava nos lábios da mulher, mas seus olhos estavam frios como gelo, sua mão segurando a bandeja de chá tão apertada que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ren conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém cujo território acabara de ser ameaçado. Era o olhar de um caçador quando um animal desconhecido pisava em seu território de caça. Ren abaixou a cabeça ligeiramente e passou sem uma palavra. Mas dentro de sua mente, um sino de advertência estava soando alto e agudo. Ela acabara de se tornar um alvo. De quem e por qual razão ela ainda não sabia totalmente, mas ela descobriria. Trabalhar no andar de cima significava que Ren podia observar mais, e o que ela via a mantinha acordada noite após noite. Emma e Lily viviam em um mundo de regras invisíveis que só elas pareciam entender. E Ren o reconhecia através de pequenos detalhes que a maioria das pessoas ignoraria, mas ela nunca ignorava. Emma sempre olhava para a porta da frente antes de dizer qualquer coisa, como se estivesse verificando se alguém poderia estar ouvindo. Lily escondia comida debaixo do travesseiro, pedaços de pão secos e pequenos doces, como se não tivesse certeza de quando a próxima refeição viria. Nenhuma das crianças jamais virava as costas para Serena. Nenhuma vez. Onde quer que a mulher estivesse na sala, os olhos das crianças a seguiam como se observa uma cobra que pode atacar a qualquer momento. Ren limpava os quartos das crianças pela manhã, enquanto elas estavam na escola, e observava Serena de perto sempre que Marcos estava fora. E o contraste era tão marcante que era assustador. Quando Marcos estava em casa, Serena encarnava gentileza e cuidado. Sua voz doce, seus gestos atentos, seu sorriso nunca desaparecendo. Mas quando o carro de Marcos desaparecia no final da entrada, quando as portas se fechavam e a casa afundava em silêncio, Serena mudava, não subitamente, mas gradualmente, como uma máscara escorregando camada por camada. Sua voz se afiava, seu olhar endurecia. O sorriso desaparecia como se nunca tivesse existido.
Uma tarde, enquanto Ren limpava a escadaria, ela viu Serena levando Emma pelo corredor, sua mão apertando o pulso da criança. Não da maneira que um adulto guia uma criança, mas da maneira que alguém arrasta algo que não quer seguir. Dedos apertados demais, apertados o suficiente para deixar marcas na pele pálida de Emma. A menina não chorou. Ela não disse que doía. Ela simplesmente andou com os olhos baixos e os lábios apertados. Ren apertou o pano de limpeza até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela queria fazer algo, dizer algo, mas sabia que não tinha autoridade. Ela era apenas uma governanta. Ela não tinha provas. Ela não tinha nada exceto o que seus olhos tinham visto. E neste mundo, isso não era suficiente. Naquela noite, Ren passou pelo quarto das crianças e ouviu a voz de Serena através da porta semi-aberta, fria como gelo. Não se atreva a chorar. Sua mãe chorava o tempo todo também. Veja onde isso a levou. Ela ainda está morta e seu pai ainda as deixa aqui comigo. Ren congelou no corredor. Ela ouviu soluços abafados sendo engolidos. A respiração trêmula de uma criança tentando não fazer barulho. Ela queria correr para dentro, gritar, fazer qualquer coisa para parar as palavras venenosas que se infiltravam em mentes jovens e frágeis. Mas ela não o fez. Ainda não. Ela precisava saber mais. Ela precisava entender o que estava enfrentando. Ren recuou, seu movimento silencioso, e desapareceu nas sombras no final do corredor. Mas as palavras de Serena a seguiram pela noite. Isolamento, controle, menosprezo, quebrando a vontade. Não era assim que uma babá ruim tratava crianças. Isso era técnica. Isso era método. Era assim que alguém desmantelava um ser humano por dentro, transformando-o em criaturas obedientes, despojadas da vontade de resistir. Ren já tinha visto isso antes. 9 anos atrás, em salas sem janelas onde ela e Eve eram mantidas, onde traficantes as ensinavam a ficar em silêncio, a obedecer, a deixar de ser elas mesmas. Ren olhou para o teto na escuridão de seu pequeno quarto. Ela tinha vindo aqui para encontrar pistas sobre sua irmã, para encontrar respostas para 9 anos de perda. Mas agora ela percebeu que estava no meio de algo muito maior, e 2 crianças no andar de cima precisavam de alguém para vê-las antes que fosse tarde demais. Uma semana antes da viagem a Nova York, Dante Corsetti entrou no escritório de Marcos com a expressão que ele reservava apenas para assuntos sérios. Marcos estava sentado atrás de sua mesa, olhos fixos na tela do laptop, números e contratos ocupando sua mente completamente, e ele não levantou o olhar quando Dante fechou a porta atrás dele. "O que é?" Marcos perguntou sem levantar o olhar. Dante não se sentou. Ele ficou lá com os braços cruzados, em silêncio por tempo suficiente para que Marcos finalmente olhasse para cima. Os olhos de Dante, os olhos de um homem que estivera ao lado de Marcos desde os primeiros dias de construção do Império, que havia enterrado inimigos com ele e erguido um reino das cinzas, estavam fixos nele com algo próximo de decepção. "Grace me ligou", Dante disse, sua voz firme, mas pesada. "Ela diz que as meninas não estão comendo. Elas não estão dormindo. Elas não estão falando. Já faz semanas." Marcos voltou para a tela. "Elas estão se ajustando. Crianças precisam de tempo." "Já faz 4 meses", Dante insistiu. 4 meses desde que Serena chegou. As meninas estão piorando, não melhorando. Marcos permaneceu em silêncio, seus dedos pairando sobre o teclado, mas ele não se virou. O silêncio se estendeu entre eles como uma parede invisível. Dante exalou e se aproximou. E a nova empregada, Ren, ela também notou algo. Desta vez, Marcos se virou, seus olhos cinzentos se estreitando. Quem é ela para ter uma opinião? Ela é a única pessoa nesta casa de quem as meninas não têm medo. Dante respondeu sem hesitação. Grace diz que Emma perguntou sobre ela. Perguntou se ela era uma boa pessoa.
Crianças não fazem essa pergunta sobre alguém em quem confiam. Marcos, elas a fazem quando estão procurando alguém em quem confiar. Marcos não respondeu. Ele olhou para Dante por um longo momento, então voltou para a tela como se a conversa tivesse terminado. Grace está se preocupando demais. Ela nunca gostou de Serena desde o início. Isso é viés pessoal, não evidência. Dante ficou lá um momento a mais, sua mandíbula apertando, então virou e caminhou em direção à porta. Mas antes de abri-la, ele parou, suas costas ainda para Marcos. Você pode me ignorar, Dante disse, sua voz baixa, mas cada palavra clara. Eu sou apenas seu subordinado. Mas não ignore suas filhas. Elas estão tentando te dizer algo, e se você não ouvir, você vai se arrepender. A porta se fechou. Marcos permaneceu imóvel, o brilho da tela do laptop iluminando seu rosto. Ele não admitiu a si mesmo que as palavras de Dante haviam atingido algo profundo dentro dele. Ele não admitiu que toda vez que Emma abaixava a cabeça quando ele se aproximava, toda vez que Lily discretamente afastava a mão da dele, parecia que alguém estava apertando um punho em seu coração. Ele não admitiu porque admitir significava agir, e agir significava enfrentar o que ele havia passado 2 anos fugindo. Marcos voltou ao seu trabalho. Os números na tela dançavam diante de seus olhos, mas ele não os via de verdade. Em sua mente, as palavras de Dante ecoavam como um sino interminável. Não ignore suas filhas. Ele carregaria essas palavras com ele durante toda a viagem a Nova York. Ele só não sabia que quando voltasse já seria tarde demais para apenas ouvir. Naquela noite, Ren não conseguia dormir. As palavras de Serena ecoando em sua mente como uma melodia tóxica que não parava. Sua mãe chorava o tempo todo também. Veja quanto bem isso fez. E ela se virou na cama estreita, nos aposentos dos serviçais, olhando para o teto no escuro, até que finalmente desistiu. Ela precisava de água. Ela precisava de ar. Ela precisava escapar das 4 paredes que a cercavam. A propriedade estava silenciosa como um túmulo quando Ren desceu. Seus pés descalços não faziam barulho no chão de madeira fria, porque ela estava acostumada a se mover na escuridão, acostumada a se tornar invisível, uma habilidade de sobrevivência que se tornara um hábito inquebrável. Ela tinha acabado de passar pela porta da cozinha quando congelou. A sala de estar adjacente não estava completamente escura como ela supôs. Uma pequena lâmpada na mesa perto da janela estava acesa, e dentro daquele fraco círculo de luz, Marcus Blackwood estava sentado sozinho. Ele não a viu, ou assim ela pensou. Ele estava sentado em uma poltrona de couro com um copo de uísque na mão, seu olhar fixo na janela onde as luzes da cidade piscavam à distância, sua silhueta refletida no vidro como uma estátua solitária. Ren estava prestes a recuar para desaparecer, como se nunca tivesse estado ali, quando a voz de Marcos cortou a escuridão, baixa e desprovida de emoção. Limpa a garganta. O que você está procurando na minha casa? Ren parou. Seu coração batia mais forte, mas ela não deixou transparecer em seu rosto. Ele não se virou. Ele continuou olhando pela janela como se estivesse falando com seu próprio reflexo. Não minta, Marcos continuou, sua voz uniforme. Eu não gosto de ser enganado, e eu sempre sei quando alguém está mentindo. Ren engoliu em seco. Ela tinha 2 escolhas: mentir e esperar que ele acreditasse nela, ou dizer parte da verdade e esperar que fosse o suficiente para impedi-lo de cavar mais fundo. Eu estou procurando trabalho, ela disse calmamente. Marcos se virou pela primeira vez. Seus olhos cinzentos encontraram os dela na escuridão. E Ren sentiu como se ele estivesse vendo através de cada camada que ela havia construído para se proteger. Não, ele disse simplesmente. Você está procurando por algo ou alguém? O silêncio se estendeu entre eles. Ren sabia que não podia escapar com outra mentira. Este homem havia construído um império lendo pessoas. Ele não era um tolo, e ela não o insultaria fingindo que ele era. Ela decidiu arriscar.
Eu estou procurando por minha irmã, Ren disse, sua voz firme, mas mais baixa. Ela desapareceu há 9 anos. Eu ouvi que o submundo de Chicago sabe tudo o que acontece nesta cidade. Marcos a estudou por um longo momento sem falar. Ren não conseguia dizer o que ele estava pensando por trás daqueles olhos frios. Ela não sabia se ele a expulsaria ou algo pior. Então ele se levantou, o copo de uísque ainda em sua mão, passou por ela com um leve cheiro de sândalo e álcool e parou na porta. Se você está procurando por alguém, ele disse sem se virar, você precisa falar com a pessoa certa, não limpa a garganta, ir cavar no escritório de outra pessoa. Ren se assustou. Você sabia que eu estava no escritório. Eu sei tudo o que acontece nesta casa. Marcos respondeu, exceto uma coisa. O quê? Por que minhas filhas têm medo da pessoa que contratei para protegê-las? As palavras pairaram no ar como uma confissão. Limpa a garganta. Ren observou as costas de Marcos enquanto ele desaparecia no corredor escuro, deixando-a sozinha na cozinha fria, com uma percepção se instalando em seu peito. Ela não era a única a ver as rachaduras nesta casa. Marcos também as via. Ele só não sabia o que fazer com o que estava vendo ou estava com muito medo de agir. A conversa naquela noite com Marcos mudou tudo porque ele sabia que ela estivera no escritório. Ele sabia que ela estava procurando por algo. No entanto, ele não a expulsou e ele até admitiu que também estava começando a duvidar de Serena. O que significava que Ren não estava mais completamente sozinha e também significava que ela precisava se mover mais rápido. 2 dias depois, enquanto Serena levava as crianças ao seu compromisso de rotina com o dentista e Marcos ainda estava em seu escritório na cidade, Ren decidiu correr o risco. Ela conhecia a localização das câmeras na casa. Ela sabia quais pontos cegos eram seguros e ela havia passado 2 semanas observando e memorizando. E agora era a hora de usar o que ela sabia. O escritório de Marcos ainda estava trancado, mas não era onde ela precisava procurar. Desta vez, ela foi para o quarto de Serena, localizado no final do corredor do 2º andar, perto dos quartos das crianças. A posição perfeita para monitorá-las o tempo todo. Ren abriu a porta com uma chave mestra que ela havia escondido desde sua primeira semana. Por dentro, o quarto estava anormalmente arrumado, sem fotos de família, sem lembranças pessoais, sem vestígios de uma vida antes deste lugar. Apenas roupas no armário, cosméticos na penteadeira e uma mala guardada debaixo da cama. Ren puxou a mala e a abriu com um grampo de cabelo. E lá dentro estavam as coisas que Serena nunca quis que ninguém visse. Uma pasta grossa que fez o sangue de Ren gelar enquanto ela a folheava. O arquivo de Serena Cross era perfeito demais, limpo demais, sem uma única mancha, lacuna ou detalhe questionável. E esse era exatamente o problema, porque ninguém tinha um histórico tão impecável, a menos que fosse construído para que ninguém fizesse perguntas. O que tirou o fôlego de Ren foram as fotografias abaixo dela. Imagens de diferentes famílias, homens de meia-idade, viúvos ou solteiros, com crianças pequenas ao lado deles. Cada foto marcada com anotações listando nomes, endereços, renda estimada, número de filhos e idades. Alguns nomes riscados com uma única palavra escrita ao lado deles em tinta vermelha. Concluído. Na página final, Ren viu uma fotografia familiar. Marcus Blackwood, em frente a esta mesma propriedade, com Emma e Lily ao seu lado e ao lado dela uma nota manuscrita. Alvo de alto valor, meninas gêmeas, 5 anos de idade, pai viúvo, rico, frequentemente ausente, status em progresso. Ren sentiu náuseas porque ela sabia exatamente o que estava olhando. Este não era o arquivo de uma babá, era o arquivo de um predador, uma lista de alvos pertencente a uma rede de tráfico, e ela sabia precisamente onde estava. Naquele momento, a porta se abriu atrás dela. Ren se virou para ver Serena parada na porta, o sorriso sumido de seu rosto,
substituído por olhos frios como gelo, afiados como facas e não escondendo mais nada. "O que você está procurando no meu quarto?" Serena perguntou, sua voz uniforme, mas com uma ameaça inconfundível. Ren se levantou lentamente, sem pressa e sem pânico, porque ela havia enfrentado pessoas muito mais perigosas que Serena e sobrevivido a situações piores que esta. "Eu estou limpando", Ren respondeu calmamente. Serena entrou e fechou a porta atrás dela, o clique da fechadura soando como uma declaração. "Você sabe, eu conheci muitas pessoas como você", Serena disse enquanto se aproximava passo a passo. "Pessoas que se acham espertas, pessoas que pensam que podem cavar sem serem notadas. E elas geralmente acabam em lugares que ninguém nunca encontra." Ren não recuou. Ela se manteve firme, olhos castanhos fixos no olhar azul-cinzento de Serena. "Eu também conheci muitas pessoas como você", Ren respondeu lentamente. "E elas geralmente acabam atrás das grades ou pior." O silêncio entre elas se estendeu tenso como um fio esticado, pronto para romper. Serena inclinou a cabeça, estudando Ren com algo como curiosidade. Então sorriu, embora o sorriso nunca chegasse aos seus olhos. "Cuidado, Ren", Serena disse, sua voz doce como mel misturado com veneno. "Você não sabe com quem está brincando, e pessoas que não conhecem as regras geralmente são as primeiras a perder." Ela se afastou e abriu a porta, um convite sem palavras para Ren sair. Ren cruzou o limiar sem olhar para trás. Mas ela sabia que Serena não era uma funcionária comum. Ela era uma caçadora. E Emma e Lily eram presas que ela já havia marcado. Ren também sabia de algo mais. Agora Serena sabia que ela era uma ameaça. E no mundo dos predadores, as ameaças tinham que ser eliminadas. A corrida contra o tempo havia começado. Na manhã em que Marcus partiu para Nova York, a propriedade Blackwood afundou em um silêncio incomumente pesado, enquanto a luz do sol da manhã entrava pelas janelas da sala de jantar, iluminando uma mesa de café da manhã perfeitamente posta que ninguém realmente queria comer. Emma sentou-se em frente ao seu prato de panquecas, suas pequenas mãos repousando no colo, seus olhos baixos, sem tocar na comida, embora uma vez tivesse sido sua favorita. Ao lado dela, Lily estava ainda mais quieta, sentada imóvel como uma pequena estátua, seu olhar fixo na superfície da mesa, sem levantar os olhos nenhuma vez. De tempos em tempos, as irmãs se olhavam, trocando uma linguagem sem palavras que só elas entendiam antes de abaixar a cabeça novamente. Serena se movia ao redor da mesa com sua graça familiar, servindo café para Marcos, ajeitando guardanapos, sorrindo nos momentos exatos. O sorriso perfeito, os gestos perfeitos, tudo tão impecável que beirava o artificial se alguém se importasse em olhar de perto. Mas Marcos não olhava de perto. Ele estava verificando seu telefone, sua mente já em Nova York muito antes de seu corpo deixar Chicago. Ren estava no canto da cozinha, fingindo organizar as coisas, mas seus olhos nunca deixavam a mesa. E ela via tudo. O jeito que Emma empurrava seu prato para o lado com um movimento tão pequeno que era quase invisível. O jeito que Lily apertava a barra de sua camisa debaixo da mesa. O jeito que ambas as crianças se encolhiam sempre que Serena passava por trás delas. E ela também viu o jeito que Serena olhava para ela. Um olhar rápido como um raio, mais claro em sua mensagem. "Eu estou te observando." Marcos pousou sua xícara de café e se levantou, curvando-se ao nível dos olhos das crianças. E naquele momento, Ren viu algo suave cintilar através de seus olhos cinzentos frios. "Papai vai viajar por alguns dias e depois volta", ele disse, sua voz mais baixa e gentil que o normal. "Se precisarem de alguma coisa, liguem para o papai. Certo?" Emma olhou para cima, seus olhos azuis como os da mãe fixos nele com algo que pairava entre esperança e desespero. "Papai, quando você vai voltar?" "Em alguns dias", Marcos respondeu. Emma não piscou. "Você promete?"
Marcus hesitou por um segundo. Um segundo longo o suficiente para Ren perceber e longo o suficiente para Emma perceber. Então ele assentiu. Eu prometo. Lily não disse nada. Ela se levantou, foi até Marcus e o abraçou, seus pequenos braços apertando o paletó dele como se fosse a única tábua de salvação que ela tinha. Ela não chorou nem falou. Ela apenas segurou com toda a força que uma criança de 5 anos podia reunir, tentando manter algo que sentia escorregar. Marcus deu um tapinha gentil nas costas dela, então cuidadosamente soltou seu aperto. Ele se endireitou, trocou algumas palavras com Serena sobre a agenda e saiu pela porta. Ren ficou ali observando sua figura recuando, querendo correr atrás dele, querendo gritar, querendo dizer a ele para não ir, que algo estava para acontecer, que as crianças estavam tentando dizer a ele algo que ele se recusava a ouvir. Mas ela não tinha provas, apenas instinto e fragmentos que ainda não formavam um buraco. O som de um motor rugiu lá fora. Ren olhou pela janela e viu o SUV preto carregando Marcus rolar pela entrada de cascalho e desaparecer além dos portões de ferro. Instantaneamente, o ar dentro da propriedade mudou. Serena foi até a porta da frente e a fechou com um baque suave. O clique da fechadura ecoando pelo silêncio como uma sentença sendo proferida. Então ela se virou e o sorriso em seus lábios desapareceu como uma vela apagada. Emma e Lily ficaram congeladas na sala de jantar, duas pequenas figuras de mãos dadas, seus olhos baixos, sabendo o que estava por vir, e Ren, parada no canto da cozinha com as mãos cerradas na borda do avental, sabia disso também. A escuridão engoliu a propriedade Blackwood no meio do dia, no momento em que o som do motor de Marcus desapareceu no final da estrada. Serena Cross tornou-se alguém completamente diferente. O sorriso gentil se foi, a voz doce se foi, os gestos carinhosos apagados, deixando uma mulher parada na sala de estar, que era fria como aço, afiada como uma lâmina, e não se preocupando mais em esconder sua verdadeira natureza. Para cima agora, Serena ordenou a Emma e Lily, sua voz dura como pedra. As crianças não resistiram porque tinham aprendido há muito tempo a não resistir. Elas apenas abaixaram a cabeça e subiram as escadas com pernas pequenas, dando cada passo como se estivessem caminhando para um lugar que sabiam não ter nada de bom para elas. Ren observava do canto da cozinha, seu limpa a garganta, coração apertando, querendo correr atrás delas, puxá-las de volta, fazer algo, qualquer coisa. Mas Serena se virou para ela antes que pudesse se mover. E você, Serena disse, olhos cinza-azulados fixos em Ren, como se ela fosse um inseto irritante. Você tem trabalho lá embaixo. Não suba. Não entre no quarto das crianças. Não interfira nos meus negócios. Entendido. Ren apertou a borda do avental. Todo instinto gritando para ela confrontar, agir, parar isso agora. Mas sua mente sabia que ela ainda não tinha o que precisava. Nenhuma evidência sólida, nenhum apoio, nenhum plano. E se ela agisse agora e falhasse, Serena a removeria, e as crianças não teriam mais ninguém para vê-las. Limpa-lhe a garganta. Sim, Ren respondeu, sua voz tão firme que surpreendeu até a si mesma. Eu entendo. Serena a estudou por um longo momento como se estivesse pesando se deveria acreditar nela. Então se virou e subiu as escadas, seus saltos batendo na madeira como a contagem regressiva de uma bomba. As horas que se seguiram foram um inferno. Ren trabalhou lá embaixo como ordenado, seus ouvidos atentos a cada som vindo de cima, os passos pesados de Serena, portas batendo, uma voz aguda filtrando-se pelo teto, embora ela não conseguisse distinguir cada palavra. E o pior de tudo, o silêncio. O silêncio de crianças que haviam aprendido a não chorar, a não chamar, a não fazer qualquer som que pudesse piorar as coisas. Ao meio-dia, Ren não aguentou mais. Ela subiu as escadas, seus passos silenciosos, e parou em frente ao quarto das crianças. A porta estava bem fechada.
Nenhum som vindo de dentro. Ela colocou a mão na maçaneta e ela não se moveu. Trancada por fora, Serena havia trancado as crianças. A raiva acendeu no peito de Ren, quente e violenta, porque ela sabia como era ser trancada em um quarto. Ela conhecia a escuridão, a solidão, o terror de não saber quando a porta se abriria ou o que ela traria, porque ela e a Ivy estiveram em quartos assim há 9 anos. Naquela noite, quando Serena finalmente foi para a cama, Ren subiu novamente e usou sua chave mestra para abrir a porta das crianças, seu coração batendo forte. O quarto estava completamente escuro, sem luz noturna, sem brilho da janela porque as cortinas estavam bem fechadas. Na escuridão densa, Ren viu duas pequenas formas encolhidas juntas no canto da cama, mãos dadas, olhos arregalados e olhando para o nada. Emma e Lily não estavam chorando. Elas tinham passado dessa fase há muito tempo. Elas apenas sentaram lá imóveis como dois pequenos animais que haviam aceitado seu destino dentro de uma jaula. Ren ajoelhou-se ao lado da cama e manteve a voz gentil. Você está com fome? Emma balançou a cabeça, mas seus olhos diziam o contrário. Lily não reagiu de forma alguma, apenas apertou o aperto na mão de sua irmã. Ren tirou um pedaço de pão e um pouco de queijo do bolso, comida que ela havia escondido do jantar, e colocou nas mãos de Emma. A menina olhou para a comida, então para Ren com olhos cheios de medo e esperança ao mesmo tempo. Você é uma boa pessoa? Emma perguntou, sua voz tão suave. Ren teve que se inclinar para ouvi-la. Ren não sabia como responder. Ela não achava que era uma boa pessoa. Ela tinha feito coisas para sobreviver que pessoas boas não fariam. Ela tinha mentido, enganado, usado os outros. Mas olhando para aqueles olhos azuis, esperando por uma resposta, ela só podia dizer uma coisa. Eu não sei se sou uma boa pessoa. Ela sussurrou. Mas eu não vou deixar ninguém te machucar. Eu prometo. Lily falou pela primeira vez. Sua voz como se ela não falasse há muito tempo. Ela diz, mamãe foi embora porque éramos más. Ela diz, papai não nos ama. É por isso que ele está sempre fora. Ela diz, ninguém nos quer. Parecia que uma faca havia sido enfiada no peito de Ren. A raiva surgindo tão ferozmente que ela teve que cerrar os dentes para não gritar. Mas ela engoliu porque as crianças não precisavam de sua raiva. Elas precisavam de calma. Elas precisavam ver alguém mais forte do que o medo delas. Isso é mentira, Ren disse, sua voz firme mesmo quando seu coração se partiu. Sua mãe amava muito vocês e seu pai também as ama. Nunca acreditem no que ela diz. Nunca. Emma olhou para ela, então lentamente levou o pão à boca. Lily pegou o queijo e comeu silenciosamente, como se tivesse medo que alguém pudesse ouvir. Ren ficou ali na escuridão, observando-as enquanto comiam, sabendo uma coisa com absoluta clareza. Ela não podia mais esperar. Ela tinha que agir, mesmo que isso significasse arriscar tudo o que tinha. Naquela noite, Ren não dormiu. Deitada na cama estreita em seu pequeno quarto com os olhos fixos no teto, sua mente girando com o que ela havia testemunhado e o que ela sabia que estava por vir. As fotografias na mala de Serena. A lista de famílias marcadas com a palavra completo. O jeito que Serena tratava Emma e Lily quando ninguém estava olhando. Todas as peças se encaixando em uma imagem horrível que Ren não podia ignorar. Ela tinha que fazer algo. Agora, perto da meia-noite, Ren saiu de seu quarto e se moveu pela escuridão como uma sombra. Conhecendo a rotina de Serena, sabendo que a mulher sempre bebia um copo de licor antes de dormir e não sairia do quarto até de manhã, sabendo que esta era a única chance, Ren destrancou o quarto das crianças e escorregou para dentro, encontrando Emma e Lily ainda acordadas, encolhidas juntas na cama como se estivessem esperando por algo. Talvez esperando por Ren. Talvez esperando por alguém para vir e dizer a elas que tudo ficaria bem. Ren ajoelhou-se ao lado da cama e tirou do bolso o telefone antigo que havia escondido desde seu primeiro dia ali.
O telefone que ela usava para contatar fontes do submundo enquanto procurava por Eve, agora destinado a outra coisa. Emma, Ren sussurrou, estendendo o telefone para ela. Você precisa ligar para seu pai, dizer a ele que você está com medo, dizer a ele que algo está errado, dizer qualquer coisa para fazê-lo voltar para casa. Emma olhou para o telefone como se fosse algo de outro mundo, seus olhos azuis arregalados com medo misturado com esperança. Mas ela sussurrou que Serena disse que não tinham permissão para ligar, que se contassem a alguém, algo ruim aconteceria. Ren pegou as pequenas mãos de Emma e apertou gentilmente. Não a escute, ela disse. Sua voz firme mesmo enquanto seu coração batia forte. Seu pai vai acreditar em você. Seu pai te ama. Você só precisa ligar e contar a verdade. Você confia em mim? Emma olhou para Ren por um longo momento. Então olhou para Lily, e as irmãs trocaram aquele olhar silencioso que só elas entendiam. E Lily deu um pequeno aceno. Emma se virou, respirou fundo e pegou o telefone enquanto Ren discava o número de Marcos dos contatos que ela havia encontrado no arquivo pessoal. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, então clicou. E a voz de Marcos surgiu, preocupada apesar de sua tentativa de calma. Emma, Lily. Emma apertou o telefone, seu corpo todo tremendo, abrindo a boca, mas nenhum som saindo até que Ren repousou uma mão em seu ombro e sussurrou que ela podia fazer isso. Emma fechou os olhos, finalmente encontrando a coragem de dizer as palavras que acenderiam a tempestade. Pai, ela está roubando de você. Isso foi tudo. Uma frase curta, sem explicação ou detalhe. Mas Ren sabia que era tudo do que Emma podia dar naquele momento. O grito de socorro de uma criança silenciada por tempo demais. Naquele exato momento, a porta do quarto se abriu, e Serena estava parada na porta, cabelo solto, olhos em chamas com fúria indisfarçável, avançando para arrancar o telefone da mão de Emma e cortar a ligação antes que Marcos pudesse dizer outra palavra. O que você pensa que está fazendo? Serena gritou, virando-se para Ren, sua voz afiada como vidro quebrando. Quem você pensa que é para interferir nos meus negócios? Ren se levantou e se colocou entre Serena e as crianças, sem recuar, sem tremer, encontrando o olhar do predador com calma arrepiante. Eu sou quem não vai deixar você tocar nessas crianças, ela disse. Serena riu, um som oco e gelado, chamando Ren de corajosa antes de se virar e gritar por ajuda. 2 figuras apareceram na porta. Homens que Ren nunca tinha visto na propriedade. Homens que claramente não eram funcionários comuns, altos, de rosto duro, seus olhos fixos em Ren como um problema a ser resolvido. Leve-a para o porão, Serena ordenou. Eu lido com ela depois. Ren lutou, mas eles eram fortes demais, arrastando-a para fora do quarto, descendo as escadas, por corredores escuros, enquanto o grito de Emma rasgava a casa atrás dela e o coração de Ren, chamando seu nome repetidamente, até que a porta do porão bateu e a escuridão engoliu tudo. Eles a amarraram em uma cadeira velha sem uma palavra e saíram. Aço se afastando, a fechadura clicando como um veredito. Ren sentou-se sozinha na escuridão do porão, pulsos queimando das cordas, lábios rachados de um tapa, sem saber se a ligação tinha chegado a Marcos a tempo, sem saber se ele tinha ouvido as palavras de Emma, sem saber se ela viveria à noite. Mas sabendo uma coisa com certeza, ela tinha tentado. E às vezes tentar era tudo o que alguém podia fazer. O helicóptero de Marcos pousou em uma plataforma de pouso privada fora de Chicago antes que o céu clareasse completamente. E ele não esperou as hélices desacelerarem. Não esperou o piloto desligar o motor. Não esperou por nada. Ele saltou e correu em direção ao SUV preto que já esperava, onde Dante estava com uma atenção no rosto que Marcos raramente via. O que aconteceu? Marcos exigiu enquanto abria a porta do carro,
sua voz afiada como uma lâmina. Dante balançou a cabeça, preocupação gravada em suas feições. Eu não sei. Limpa a garganta. Tenho ligado para casa desde que soube que você estava voando de volta. Ninguém atendeu. Nem Serena, nem Grace. Ninguém. Marcos cerrou a mandíbula. Dirija. Agora o SUV rasgou as ruas de Chicago na luz pálida do amanhecer, o motor rugindo como um animal de caça. Enquanto Marcos estava sentado no banco de trás, olhando para a frente, embora sua mente estivesse em outro lugar, a voz de Emma ecoava em sua cabeça, pequena e tremendo. Pai, ela está roubando de você. Ele não entendia o que as palavras significavam, mas ele entendia o medo por trás delas. O apelo enterrado dentro daquela única frase, e ele entendeu que havia perdido muitos sinais. O carro parou bruscamente nos portões da propriedade. Marcos saiu antes mesmo do motor parar, correndo para a porta da frente que não estava trancada. Ele a abriu com força e parou. Silêncio. A casa estava imersa em um silêncio tão espesso que parecia errado. Sem passos, sem vozes, sem som de crianças rindo. Nada além de um vazio oco, como um túmulo. Emma! Marcos gritou, sua voz ecoando pelo vasto espaço. Lily. Nenhuma resposta. Ele subiu as escadas 2 degraus por vez e chutou a porta do quarto das crianças. Vazio. As camas desfeitas, brinquedos espalhados pelo chão, mas sem crianças. Dante apareceu atrás dele com um telefone pressionado no ouvido. Acabei de falar com Grace. Serena a mandou de licença ontem. Disse que havia uma substituta. Grace não sabia nada sobre o que estava acontecendo. Os punhos de Marcos apertaram enquanto a raiva se acendia em seu peito. Onde está Serena? Onde estão minhas filhas? Dante verificou seu relógio. São 6 dias da manhã. Normalmente as meninas saem para a escola às 8, mas a escola não abre tão cedo. Marcos estava prestes a falar quando um som subiu de algum lugar abaixo. Um leve ruído como batidas vindo do porão. Os 2 homens trocaram um olhar e correram escada abaixo. A porta do porão estava trancada por fora. Marcos quebrou a fechadura com um único chute e invadiu. O porão estava completamente escuro. O ar espesso com umidade e podridão. A luz do telefone de Dante varreu o espaço e parou em um canto. Ren estava lá amarrada a uma cadeira velha. Seu rosto machucado, seus lábios rachados, mas seus olhos ardendo brilhantemente quando ela os viu. Marcos avançou, suas mãos tremendo enquanto ele cortava as cordas. Sem saber por que tremiam, sem saber por que seu peito apertava à vista de seus ferimentos, apenas sabendo que ele tinha que tirá-la e que tinha que encontrar suas filhas. Onde estão as meninas? Ele exigiu no momento em que a última corda caiu. Ren tossiu, sua voz rouca, mas clara. Escola! Ela as levou para a escola. Havia uma van de transporte, uma rede de tráfico. Que rede? Marcos retrucou, segurando os ombros de Ren, seus olhos cinzentos em chamas. Do que você está falando? Ren encontrou seu olhar sem desviar, sem medo, mesmo depois de uma noite de inferno. Serena Cross faz parte de uma rede de tráfico que visa famílias monoparentais ricas com crianças pequenas. Ela não é uma babá. Ela é uma predadora. E Emma e Lily são seus próximos alvos. Eu vi os arquivos. Eu vi a lista. Outras famílias também. Algumas marcadas como concluído. Pareceu que um punho se fechou no peito de Marcos. O mundo girando por um breve segundo antes que tudo se tornasse assustadoramente claro. Ele se endireitou e se virou para Dante, sua voz fria como gelo e carregando uma fúria que poderia queimar uma cidade em cinzas. Ligue para Harrison, F. Diga a eles que há um sequestro de crianças ativo na Academia Northbrook e prepare minha equipe. Dante assentiu e começou a discar imediatamente. Marcos se virou para Ren. Ela estava de pé agora, instável, mas ereta. Você pode andar? Ele perguntou. Ren olhou para ele, seus olhos castanhos iluminados com um fogo.
Ele reconheceu o fogo de alguém que havia perdido muito e se recusava a perder mais. O fogo de alguém disposto a queimar o mundo para proteger o que amava. Eu não vim aqui para ficar parada, Ren disse, movendo-se em direção às escadas. E embora suas pernas tremessem, ela não parou. Marcos a observou por um momento, então a seguiu. Não havia tempo para o medo, não havia tempo para o arrependimento, apenas tempo para agir. O SUV rugiu para fora dos portões da propriedade em direção à Northbrook Academy. E dentro do veículo, Marcos cerrou o punho contra a maçaneta da porta, seus olhos frios como aço enquanto uma tempestade rugia dentro. Ele havia perdido muitos sinais. Ele havia ignorado muitos avisos. Ele havia deixado um predador entrar em sua casa e ameaçar suas filhas sob seu próprio teto. Mas ele não a deixaria terminar o que ela havia começado. Mesmo que ele tivesse que queimar toda Chicago, ele traria suas filhas para casa ou alguém pagaria com sangue. Northbrook Academy, uma escola particular aninhada em um bairro tranquilo nos subúrbios do norte de Chicago, ficava atrás de fileiras de carvalhos centenários, seus edifícios históricos de tijolos vermelhos, servindo os filhos das famílias mais ricas da cidade. Um lugar onde câmeras de segurança observavam cada canto e procedimentos rigorosos governavam cada movimento. No entanto, naquela manhã, todas essas proteções foram inúteis contra um predador que havia planejado cada passo com antecedência. Serena Cross chegou às 7h45 da manhã, 15 minutos antes do horário oficial de abertura. Vestida com um elegante terno cinza, com o cabelo cuidadosamente preso e um sorriso impecável nos lábios, carregando uma pilha de documentos que pareciam impecavelmente oficiais, completos com selos e assinaturas perfeitamente forjadas. Eu preciso levar Emma e Lily Blackwood imediatamente, ela disse à recepcionista com uma voz urgente, mas composta. Há uma emergência familiar. O pai delas me autorizou. A recepcionista, uma mulher de meia-idade chamada Margaret, estudou os papéis com hesitação. Nosso procedimento exige confirmação direta de um dos pais antes de liberar um aluno mais cedo. Isso é uma emergência, Serena insistiu, seu tom ligeiramente mais afiado. O Sr. Blackwood está a caminho do hospital e não pode fazer uma ligação agora. Por favor, entenda. Margaret hesitou mais um segundo, então pegou o telefone para ligar para o escritório. E alguns minutos depois, a professora Evelyn Marsh acompanhou Emma e Lily até o saguão principal. As meninas andavam lentamente, as mãos cerradas, os olhos fixos no chão, e Evelyn notou imediatamente. Em seus 2 anos de ensino, ela havia visto muitas crianças relutantes em ir para casa por todos os tipos de razões, mas ela nunca tinha visto um medo tão acentuado. Emma não correu para Serena como uma criança normalmente faria ao ver alguém familiar. Em vez disso, ela apertou o aperto na mão de sua professora como se estivesse se agarrando a uma última tábua de salvação. Enquanto ao lado dela, Lily chorava sem som, lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas nenhum barulho escapando. Evelyn ajoelhou-se ao nível delas. Vocês estão bem? Ela perguntou gentilmente. Emma não quer ir. Emma sussurrou, sua voz tremendo. Emma quer ficar com você. Serena deu um passo à frente, seu sorriso tenso. Não seja boba, ela disse docemente, embora seus olhos estivessem frios como gelo. Temos que ir agora. Papai está esperando. Evelyn se levantou, todo o instinto de professora e de proteção infantil surgindo de uma vez. Preciso confirmar com o senhor. Blackwood primeiro. Ela disse calmamente, mas com firmeza. É um procedimento exigido. Não há tempo. Serena se moveu para pegar a mão de Emma, mas Evelyn a bloqueou. Desculpe, mas não posso permitir que ninguém retire um aluno sem a confirmação dos pais. Essa é a regra. Por uma fração de segundo, os olhos de Serena mudaram. A máscara gentil escorregando para revelar algo frio e perigoso por baixo. Então ela sorriu levemente,
como se fosse tudo um mal-entendido. Tudo bem, ela disse, eu vou esperar. Mas Evelyn já tinha visto o suficiente. Ela se virou para Margaret na mesa e disse uma única palavra: bloqueio. Margaret entendeu instantaneamente e apertou o botão debaixo da mesa. Alarme soando por toda a escola em segundos, enquanto as portas da frente se trancavam automaticamente. Portas das salas de aula batiam e professores começaram a guiar os alunos para áreas seguras. Serena praguejou e tentou arrastar Emma para uma saída lateral. Mas aquela porta também já havia trancado, e ela girou de volta, os olhos varrendo o saguão como um animal encurralado. Lá fora, sirenes da polícia começaram a uivar à distância, rapidamente se aproximando. Alguém havia chamado a polícia. Talvez Margaret, talvez Evelyn, ou talvez a ligação do FBI que Dante havia feito no caminho. Serena sabia que estava sem tempo. Ela soltou a mão de Emma e recuou em direção à saída da equipe. Mas quando ela se virou, ela se viu cara a cara com Marcus Blackwood, parado como uma parede de aço, olhos cinzentos frios como gelo com o inferno queimando atrás deles. Dante bloqueando a única fuga restante ao lado dele e Ren entrando atrás deles, rosto machucado e lábios rachados, mas de pé como uma guerreira que sobreviveu à batalha. Você tocou meus filhos, Marcus disse, sua voz tão baixa e fria que o próprio ar parecia congelar. Você pensou que poderia tocar meus filhos e ir embora? Serena riu, um som oco e gelado. Você não entende com quem está lidando. Blackwood. Victor Kane não é alguém que você quer como inimigo. Ele tem gente em todo lugar. E ele não vai deixar isso passar. Eu não me importo quem Victor Kane é. Marcus deu um passo à frente, cada pisada pesada e deliberada. Eu só me importo que você acabe onde pertence, atrás das grades ou 6 pés debaixo da terra. Sua escolha. As portas da frente se abriram quando a polícia invadiu. Armas em punho, agentes do FBI liderando o ataque, e o detetive Cole Harrison, que rastreava a rede de Victor Kane há anos sem provas suficientes, viu Serena Cross e soube instantaneamente. Algemem-na, Harrison ordenou. Serena Cross, você está presa por conspiração para sequestro e suspeita de envolvimento em uma rede de tráfico interestadual. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra você em tribunal. Enquanto as algemas se fechavam nos pulsos de Serena, Emma e Lily correram para Marcus e ele caiu de joelhos, abrindo os braços, e pela primeira vez em 2 anos, ele segurou suas filhas como se sua vida dependesse disso. Emma soluçou em seu ombro, o som se libertando depois de muitos dias silenciosos, enquanto Lily se agarrava ao seu pescoço, seu corpo inteiro tremendo. Marcus não falou. Ele apenas as segurou, segurando como se deixá-las ir as fizesse desaparecer, segurando como se esta fosse sua última chance de fazê-lo. E a poucos passos de distância, Ren estava observando, lágrimas embaçando sua visão, sem saber exatamente por que estava chorando, apenas sabendo que pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que havia feito algo certo. E pela primeira vez, ela sentiu que a esperança não era uma coisa tola, afinal. A sede do FBI em Chicago ficava em um alto edifício de vidro no coração da cidade, fria e impessoal como o trabalho realizado dentro de suas paredes. E naquela noite, Serena Cross estava sentada em uma sala de interrogatório com algemas ainda presas em seus pulsos, seu cabelo outrora perfeitamente penteado agora solto e desgrenhado. Seus olhos cinza-azulados ainda frios, mas despojados de sua antiga arrogância. Atrás do vidro unidirecional, Marcus e Ren estavam em silêncio, observando, enquanto Emma e Lily já haviam sido levadas para casa por Grace para a propriedade, onde a equipe de segurança de Dante fazia guarda durante a noite, deixando Marcus livre finalmente para se concentrar em outra coisa, garantindo que Serena Cross e todos por trás dela pagassem o preço. O detetive Cole Harrison entrou na sala carregando uma pasta grossa,
Um homem de meia-idade com cabelo grisalho e os olhos perspicazes de alguém que passou a vida caçando traficantes. E ele sentou-se em frente a Serena, colocou a pasta na mesa e abriu-a lentamente. Nós temos seu arquivo, Serena, Harrison disse calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. Ou devo chamá-la de Sarah ou Sandra? Quantas identidades você usou nos últimos 12 anos? Serena não disse nada, apenas o encarou de volta com olhos vazios. E Harrison continuou. Nós também temos evidências da propriedade Blackwood. Listas de alvos, fotografias, anotações. Você não foi tão cuidadosa quanto pensou, Serena. Ou você acreditava que nunca seria pega? O silêncio pairou pesado enquanto Harrison se inclinava para a frente. Você conhece a pena para tráfico humano interestadual? Pena capital federal? Isso se você não cooperar. Mas se você nos der Victor Kane e sua rede, podemos considerar uma sentença reduzida. Pela primeira vez, uma rachadura apareceu na compostura de Serena, enquanto ela olhava para o vidro unidirecional, como se sentisse alguém ali. Se eu falar, ela disse roucamente, eu quero proteção. Victor não perdoa traidores. Você será protegida. Harrison assentiu. Comece a falar. E Serena falou, revelando que a rede de Victor Kane havia operado por mais de 12 anos no Centro-Oeste, Chicago, Detroit, Milwaukee, Minneapolis, visando famílias ricas, especialmente pais viúvos ou solteiros com crianças pequenas, com Serena atuando como uma das recrutadoras que se infiltravam em casas-alvo sob o disfarce de babá ou governanta. Quantas vítimas? Harrison perguntou. Serena hesitou. Centenas ao longo dos anos. Eu não sei o número exato. Eu era apenas um elo na cadeia. Fora da sala, Marcos cerrou os punhos, a raiva surgindo em seu peito. Centenas de crianças, centenas de famílias destruídas, e ele quase se tornou um deles. Dentro, Harrison insistiu sobre a localização de Victor Kane, locais de operação, cúmplices, e Serena deu detalhes peça por peça, sua voz tremendo mais a cada palavra, enquanto ela percebia que estava enterrando Victor vivo. Harrison saiu para consultar colegas, então virou-se para Marcus e Ren. Ela está cooperando, ele disse. Mas Victor Kane é um grande alvo. Precisamos de tempo para verificar tudo. Deixe-me entrar, Marcus disse friamente. Não posso fazer isso. Harrison balançou a cabeça. Você não é da lei. Mas ele olhou para Ren. Ela pode ser. Ren piscou. Eu. Ela tem informações que Serena pode confirmar. Harrison explicou sobre sua irmã. Se ela perguntar diretamente, Serena pode responder. O coração de Ren batia forte enquanto ela olhava para Marcus, e ele deu um pequeno aceno, e ela entrou na sala de interrogatório enfrentando a mulher que a havia trancado no porão horas antes. Serena olhou para cima, os olhos arregalados. Ah, a empregada curiosa! Ela zombou. Ren ignorou a provocação, sentou-se, colocou as mãos na mesa e encontrou o olhar do predador. Ivy Sullivan, limpa-lhe a garganta. Ren disse firmemente apesar de seu coração acelerado. 24 anos, levada em Milwaukee 9 anos atrás. Você sabe onde ela está? Serena inclinou a cabeça, estudando Ren como um espécime estranho. Você é a irmã da velha mercadoria. Ren não reagiu, ela esperou. E depois de um longo silêncio, Serena suspirou, como se aceitasse o inevitável. Ivy Sullivan, ela murmurou, procurando em sua memória. Eu me lembro daquele arquivo. Ela foi vendida para um cliente em Detroit no início, mas o negócio falhou, teimosa demais. Não obedecia. Onde ela está agora? Ren perguntou, sua voz tremendo apesar de si mesma. Detroit. Serena respondeu. Há uma fábrica de roupas nos arredores. Victor mantém os que não podem ser vendidos lá. Eles trabalham até não poderem mais. Se sua irmã ainda está viva, ela está lá. Ren se levantou, suas pernas tremendo, mas sua determinação intacta, e saiu para encarar Marcus, esperando do lado de fora.
Detroit, ela disse firmemente. Ela está em Detroit. Marcus a estudou por um longo momento, então assentiu. Nós iremos para lá juntos. Randy Point não o agradeceu. Ela apenas assentiu de volta. Mas naquele momento, ela sentiu algo que não sentia há 9 longos anos. Esperança. 48 horas depois, o comboio moveu-se silenciosamente para uma zona industrial abandonada nos arredores de Detroit. O céu ainda completamente escuro às 5 da manhã. A hora em que a escuridão era mais profunda antes do amanhecer rasgar o horizonte. O momento perfeito para uma operação quando a presa ainda flutuava em meio sono e o caçador se tornava o caçado. O FBI coordenou com o SWAT de Detroit. 12 veículos blindados, mais de 50 oficiais táticos e um mandado de busca assinado por um juiz federal. Mas seguindo o comboio oficial estava um SUV preto sem placas governamentais. E dentro estava Marcus Blackwood com olhos frios como aço. Dante ao seu lado, junto com 3 homens de sua equipe particular. Harrison havia argumentado contra a presença de Marcus, insistindo que esta era uma operação do FBI sem lugar para civis. Mas Marcus não era um civil. Ele era Marcus Blackwood. E em Chicago, assim como em Detroit, esse nome abria mais portas do que qualquer distintivo. Então, no final, Harrison cedeu, permitindo que ele viesse como conselheiro com a condição de que ele não carregaria uma arma e ficaria para trás até que o local estivesse seguro. Uma condição que Marcus aceitou porque ele não precisava de uma arma para lidar com Victor Kane se a chance surgisse. A fábrica de roupas ocupava um antigo edifício de tijolos vermelhos, outrora um próspero moinho têxtil durante o auge industrial de Detroit, antes que a cidade colapsasse. Agora, nada mais do que uma concha oca com janelas tapadas e cercas de arame farpado. Um lugar que, por fora, não dava nenhuma pista de que alguém vivesse dentro, exatamente como Victor Kane pretendia. O sinal foi emitido às 5h15. O SWAT invadiu por 4 direções simultaneamente. Explosivos arrebentando portas. A explosão rolando pela madrugada como trovão anunciando uma tempestade. O FBI se movendo logo atrás deles. E em menos de 3 minutos, o edifício estava totalmente contido. Lá dentro, o caos explodiu. Gritos, passos correndo, tiros dispersos, enquanto alguns guardas tentavam resistir, mas eles nunca tiveram chance. O SWAT os neutralizou e algemou em segundos. Quando o andar de baixo foi declarado seguro, Marcus entrou, ignorando os guardas de bruços no concreto e os agentes revistando cada canto, focado apenas em uma coisa. Victor Kane. A cena dentro da fábrica apertou até a mandíbula de Marcus. Fileiras de máquinas de costura industriais se estendiam pelo chão. E sentado em cada uma estava uma pessoa, a maioria mulheres e meninas menores de idade, magras, pálidas, olhos vazios de exaustão e desnutrição, olhando para a equipe SWAT, com expressões vazias como fantasmas que haviam esquecido como viver. 23 pessoas, Harrison leu em voz alta, enquanto os agentes começavam a contar. Meu Deus, 23 vidas roubadas e presas neste inferno. Ren gostaria de saber disso, mas ela não estava lá aqui. Marcus havia insistido para que ela ficasse em Chicago com Emma e Lily, não querendo que ela visse o que poderia ter acontecido com sua irmã. Nos últimos 9 anos, o rádio de Harrison chiou. Temos Kane, segundo andar, escritório leste. Marcus não esperou permissão. Ele subiu as escadas, passando por agentes protestando, e chutou a porta do escritório. Limpa a garganta. Victor Kane estava lá dentro, documentos queimando em uma lixeira de metal, um homem de 40 e poucos anos com cabelo liso e grisalho, e um terno preto que o fazia parecer um empresário respeitável. Exceto pelos olhos, os olhos de um predador há muito acostumado a caçar sem remorso. 2 oficiais do SWAT o algemaram antes que Marcus pudesse se aproximar, e Victor olhou para Marcus com curiosidade aberta,
como se encontrasse um oponente interessante em um tabuleiro de xadrez. Blackwood, ele disse calmamente e irritantemente, já ouvi falar de você. Você acha que venceu? Marcus não respondeu. Ele simplesmente olhou para o homem que quase levou suas filhas, os olhos congelados. Victor riu, oco e frio. Este é apenas um elo. Blackwood corta 1 e 10 voltam a crescer. Você não pode destruir algo que está enraizado tão profundamente. Marcus ainda não respondeu. Ele não viera discutir com um traficante. Ele viera vê-lo algemado, e isso era o suficiente. Enquanto Victor Kane era levado, Harrison se aproximou de Marcus segurando uma folha de papel. Encontramos isso em seus arquivos sobre Eve Sullivan. Ela não está aqui. Ela foi transferida para outro local, um apartamento fora de Detroit. Este é o endereço. Marcus pegou o papel, olhando para o endereço escrito em tinta azul. 9 anos Ren havia procurado por sua irmã, e a resposta estava a menos de 20 minutos de distância. Ele pegou seu telefone e ligou para Ren. E quando ela atendeu, ele disse apenas uma coisa. Venha para Detroit. Eu a encontrei. O apartamento ficava no 3º andar de um edifício em decadência nos arredores de Detroit. O tipo de aluguel barato, com corredores escuros e o cheiro de umidade agarrado a cada parede. A polícia local havia chegado antes deles, protegendo a área e contendo a cena. E quando o carro de Marcus parou do lado de fora, Ren saltou antes que as rodas parassem completamente de girar. Ela havia voado de Chicago para Detroit no momento em que Marcus ligou. Sem dormir, sem comida, com apenas um pensamento girando incessantemente em sua mente. Eve, sua irmã. E depois de 9 anos, ela estava prestes a vê-la novamente. Aquela esperança vinha misturada com medo. Medo do que ela encontraria. Medo do que 9 anos haviam feito à sua irmã. Medo de que a Eve que ela lembrava, a menina de 15 anos com o sorriso brilhante e os olhos cheios de sonhos, não existisse mais. Marcus a seguiu um passo atrás, silencioso, firme, uma sombra sólida em suas costas. E ele havia estado assim durante todo o voo, sem questionar, sem confortar, simplesmente presente, deixando-a saber que não estava sozinha. O que era tudo o que Ren precisava. Eles subiram as escadas estreitas, passando por paredes manchadas com tinta descascando, e pararam em frente ao apartamento 37, onde um oficial assentiu e abriu a porta. O apartamento era sufocantemente pequeno, um único quarto com uma kitnet dilapidada, uma cama de solteiro torta e uma janela vedada com papelão. Sem luz natural, sem ar fresco, apenas escuridão e o fedor de desespero. E no canto do quarto, uma mulher estava encolhida no chão. Ela era tão magra, seus ossos do ombro pressionavam bruscamente contra o tecido rasgado de sua camisa. Cabelo que antes era preto brilhante, agora quebradiço e emaranhado. Olhos que antes mostravam agora vazios como poços sem fundo. Mas Ren soube instantaneamente. Era Eve, sua irmã. Depois de 9 anos, Eve, Ren sussurrou, sua voz embargada na garganta enquanto ela dava um passo à frente lentamente, como se aproximando de um animal ferido, com medo de que qualquer movimento súbito fizesse sua irmã entrar em pânico. Sou eu. Sou sua irmã. Sou Ren. A mulher no chão olhou para cima, os olhos pousando em Ren sem reconhecimento. Nenhuma faísca de memória, nenhum lampejo de alegria. Apenas confusão, um vazio. Eu não tenho uma irmã, Eve disse, sua voz rouca como se não falasse com ninguém há anos. Vá embora, me deixe em paz. Parecia que uma lâmina se cravou diretamente no peito de Ren. E ela havia se preparado para muitas coisas, para ver Eve machucada, quebrada, marcada. Mas ela não havia se preparado para não ser reconhecida, para sua irmã olhar para ela como uma estranha. Eve. Ren ajoelhou-se, forçando sua voz a permanecer firme. Você tem uma irmã. Estou aqui. Eu tenho procurado por você há 9 anos. 9 anos. Eu nunca parei.
Ivy recuou, apertando-se no canto, como se estivesse tentando se dissolver nas sombras. Vá embora, ela repetiu, o pânico subindo em sua voz. Eu não quero sair. É perigoso lá fora. Eles vão me pegar de novo. É seguro aqui. Ninguém me toca aqui. Vá embora. Ren entendeu muito bem. Entendeu que Ivy havia sido enjaulada por tanto tempo, quebrada tão profundamente, que a jaula havia se tornado a única segurança que ela conhecia. Que a liberdade havia se tornado mais aterrorizante do que o cativeiro. Que ela havia esquecido que um dia teve outra vida, uma família, uma irmã que a amava. Ren não tentou puxá-la ou argumentar. Em vez disso, ela sentou-se no chão a alguns passos de distância e simplesmente ficou. Tudo bem, ela disse gentilmente, como se estivesse falando com uma criança assustada. Não vou a lugar nenhum. Estou aqui com você. Vou sentar bem aqui até você estar pronta. Sem pressa, sem pressão. Estou apenas aqui. O silêncio se estendeu. Marcos observando da porta com uma expressão que Ren não conseguia ler, não dizendo nada, não interferindo, sabendo que esta era uma batalha que Ren tinha que lutar sozinha. Então, depois de um longo período de tempo, que Ren não conseguia medir. Ivy falou, sua voz pequena e distante, como se ecoando de algum lugar profundo dentro de uma alma esmagada. Você se lembra da música que a mamãe costumava cantar? Lágrimas brotaram nos olhos de Ren, porque ela se lembrava claramente da canção de ninar que a mãe cantava para elas todas as noites antes de dormir, antes do acidente de carro que tirou a vida dela, antes de duas meninas órfãs serem jogadas em lares adotivos e esmagadas pelo mundo. Ela se lembrou e começou a cantar, sua voz tremendo, desigual, imperfeita, mas a melodia inalterada, a memória intacta, o amor ainda ali. Ivy ouviu e algo mudou em seus olhos vazios. Uma luz minúscula e frágil, como uma vela bruxuleando em uma tempestade. E então as lágrimas vieram, uma por uma, escorrendo por suas bochechas vazias até o chão sujo do apartamento. A primeira vez que Ivy chorou em muitos anos. Ren, Ivy sussurrou, sua voz como a de uma criança que finalmente encontrou o caminho de casa depois de ficar perdida no escuro por tempo demais. Irmã Ren não disse nada. Ela simplesmente abriu os braços. E Ivy, depois de 9 anos, finalmente entrou neles e se deixou ser abraçada. Marcos esperou fora do apartamento por 3 horas. Ele não a apressou, não bateu para fazer perguntas, não mandou ninguém verificar. Ele simplesmente ficou lá com as costas contra a parede descascada do corredor, olhos baixos para seu telefone enquanto sua mente estava em outro lugar completamente. Ele pensou em Catherine. Ele pensou em Emma e Lily. Ele pensou no que quase perdeu e no que a mulher dentro daquele quarto realmente perdeu por 9 longos anos. Ele não sabia o que Ren havia dito à sua irmã. Não sabia o quanto elas haviam chorado ou quanto tempo haviam se abraçado. Ele só sabia que quando a porta finalmente se abriu, Ren saiu com os olhos vermelhos, mas um olhar mais brilhante do que qualquer coisa que ele já tinha visto. E ao lado dela estava Ivy Sullivan, magra e tremendo, mas de pé, tendo saído do quarto, tendo saído da jaula. Marcos não falou. Ele simplesmente deu um pequeno aceno e abriu a porta do carro para elas. Ivy hesitou no limiar, olhos selvagens examinando o interior como se pudesse ser outra armadilha. Ren apertou a mão de sua irmã gentilmente. Tudo bem, ela sussurrou. Estou aqui, ninguém vai te machucar mais. Ivy olhou para a irmã, depois para Marcos, depois de volta para a irmã, e depois de um momento, ela assentiu e entrou no carro. A viagem de volta para Chicago levou quase 5 horas. Marcos dirigiu em silêncio, olhos fixos na estrada, estendendo-se à frente, ocasionalmente olhando para o espelho retrovisor, onde Ren e Ivy estavam sentadas no banco de trás. Ivy havia adormecido contra o ombro da irmã,
seu rosto magro ainda tenso mesmo no sono. Wren permaneceu acordada, um braço em volta da irmã, o outro alisando suavemente seu cabelo quebradiço da mesma forma que a mãe delas fazia quando eram crianças. Obrigada, Wren disse suavemente, tão baixinho. Marcus quase não a ouviu. Ele não olhou para trás. Não, não me agradeça. Wren ficou em silêncio por um momento e então falou novamente. É sério. Você me ajudou a encontrá-la. Você fez coisas que não precisava fazer. Você não me deve nada. Marcus apertou mais o volante, sua mandíbula endurecendo. Eu também estou falando sério. Ele respondeu uniformemente. Não me agradeça. Você salvou minhas filhas antes que eu fizesse qualquer coisa. Você arriscou sua vida por elas enquanto eu estava sentado em Nova York, ignorando todos os sinais. Se alguém deve a alguém aqui, sou eu quem deve a você, não o contrário. O silêncio se instalou entre eles. Wren não sabia o que dizer. Ela não estava acostumada com alguém ao seu lado. Não estava acostumada com ajuda que não exigisse um preço. Sua vida havia ensinado que tudo tinha um custo, que cada gentileza carregava condições. Mas Marcus Blackwood encontrou seus olhos no espelho sem pedir absolutamente nada. E isso a deixou incerta de como responder. Depois de um longo tempo, Marcus falou novamente, sua voz mais leve, embora ele ainda não se virasse. Onde vocês vão agora? Você e sua irmã. Wren olhou para Eve dormindo em seu ombro. Ela tinha 24 anos. Ainda assim, nos braços de Wren, ela se sentia tão pequena quanto a menina de 15 anos que ela havia perdido e encontrado novamente depois de 9 anos de inferno. Eu não sei, Wren admitiu baixinho. Eu nunca pensei além de encontrá-la. Eu só pensei na busca, nunca no que veio depois. Marcus seguiu em silêncio, passando por uma placa que marcava sua entrada em Illinois. E quando as luzes de Chicago começaram a surgir no horizonte, ele finalmente falou. Vocês podem ficar, ele disse. Não como um convite e não como uma ordem. Apenas uma declaração de fato. Ambas, até descobrirem o que querem. A casa é grande o suficiente. E as crianças? Ele hesitou por um segundo antes de continuar. As crianças perguntam sobre você. Wren olhou para o espelho, encontrando os olhos de Marcus por um breve momento antes que ele voltasse para a estrada. Ela não sabia se era o passo certo. Ela só sabia que pela primeira vez em muitos anos, alguém estava lhe oferecendo um lugar para ir. Não um trabalho para completar, não uma missão para terminar, apenas um lugar. Um lugar para retornar. Wren olhou para sua irmã adormecida, então para a janela onde Chicago emergia lentamente na luz do amanhecer, e ela assentiu mesmo que Marcus não pudesse vê-la. Ok, ela disse, sua voz suave mas firme. Nós ficaremos. Marcus não respondeu, mas Wren viu seus ombros relaxarem ligeiramente. Não era um convite, era um reconhecimento. E às vezes o reconhecimento era tudo o que uma pessoa precisava para recomeçar. 3 meses se passaram como um sonho que Wren mal ousava acreditar ser real. A primavera havia chegado a Chicago, trazendo brisas quentes e luz solar dourada pelos amplos jardins da propriedade Blackwood, e pela primeira vez em muitos anos, o riso de crianças encheu uma casa que outrora vivera em silêncio. Emma e Lily brincavam no gramado verde, perseguindo sementes de dente de leão flutuando ao vento. Elas não se moviam mais como sombras. Elas corriam, elas gritavam, elas caíam na grama e riam até não conseguirem respirar. Às vezes elas ainda se assustavam com ruídos repentinos. Às vezes elas ainda procuravam permissão antes de fazer as menores coisas. Mas esses momentos diminuíam e o riso ficava mais alto. Grace Sullivan havia retornado à propriedade como governanta-chefe, mas ela não estava mais sozinha. Wren estava lá ao lado dela, ajudando com as crianças, com a casa, com todos os detalhes silenciosos que um lugar precisa para se tornar um lar. Ela não era uma empregada e ela não era uma hóspede. Ninguém definia o que ela era e ela não precisava que eles o fizessem.
Ela simplesmente estava lá, e isso era o suficiente. Ivy estava em tratamento em um centro de reabilitação especializado fora de Chicago. O melhor cuidado que o dinheiro de Marcus podia comprar. O progresso era lento, doloroso, cheio de contratempos e noites sem dormir, mas havia progresso. Uma vez por semana, Ren visitava sua irmã. Às vezes, Ivy a reconhecia instantaneamente. Às vezes levava alguns minutos, mas toda vez, quando Ivy finalmente sorria e dizia seu nome, Ren sabia que a busca de 9 anos valeu a pena. Às vezes, Marcus a levava para o centro. Ele nunca entrava, nem uma vez. Ele simplesmente esperava no carro por horas, trabalhando em seu laptop ou fazendo ligações. Ren não sabia por que ele fazia isso. Ela não perguntava, e ele não explicava. Era assim que eles funcionavam, sem perguntas, sem explicações. Apenas estando lá um para o outro de maneiras que as palavras não podiam conter. Marcus também havia mudado. Não completamente e não de repente. Ele ainda era o chefe do império do submundo de Chicago, ainda frio e implacável para o mundo exterior, ainda realizando reuniões a portas fechadas com Dante, que Ren sabia ser melhor não questionar. Mas em casa, ele era diferente. Ele voltava para casa para jantar com as crianças todas as noites, sem exceção. Ele sentava, limpa a garganta, à cabeceira da mesa, ouvindo Emma falar sobre a escola, ouvindo Lily descrever o desenho que ela havia feito naquele dia. Ele não era bom com crianças. Suas perguntas eram às vezes estranhas, suas respostas às vezes lentas, mas ele tentava. E para as meninas, esse esforço era suficiente. Toda noite antes de dormir, ele lia para Emma e Lily. Ren ouviu uma vez enquanto passava pelo quarto delas, a voz profunda e firme de Marcus, lendo sobre princesas e castelos distantes, soando tão desconhecida que ela parou apenas para ter certeza de que não estava imaginando. Era a voz de um homem aprendendo a ser pai novamente depois de 2 anos se fechando. A voz de alguém tentando consertar o que havia sido quebrado. Numa tarde de fim de semana, a luz do sol entrava pelas janelas da sala de estar, enquanto Emma ajudava Ren a dobrar a roupa. E a menina de repente levantou o olhar com curiosos olhos azuis e perguntou se Ren era a namorada do pai dela. Ren quase deixou cair a camisa que tinha nas mãos, sentindo o calor subir ao rosto, enquanto abria a boca e não encontrava palavras. Naquele momento, Marcus entrou na sala com uma xícara de café e parou na porta, e Ren sabia que ele tinha ouvido a pergunta. Seus olhos se encontraram por um breve e pesado momento. Marcus não respondeu, não confirmou nem negou nada. Ele simplesmente olhou para Ren com olhos cinzentos. Ela ainda não conseguia ler depois de 3 meses sob o mesmo teto. Então se virou e caminhou em direção ao seu escritório como se nada tivesse acontecido. Emma deu de ombros e voltou a dobrar, já esquecendo a pergunta. Mas Ren não. Ela observou Marcus desaparecer atrás da porta e se perguntou onde ela se encaixava naquela casa, na vida daquele homem, em uma história à qual ela não tinha certeza se queria pertencer. Algumas coisas não precisam ser definidas, ela disse a si mesma. Elas só precisam existir. Mas naquela noite, deitada sozinha no quarto que Marcus lhe dera, ela se viu incapaz de parar de pensar na pergunta de Emma e no jeito que Marcus a olhou antes de se virar. Naquela manhã, a propriedade Blackwood estava cheia de luz solar primaveril e o cheiro de pão torrado vindo da grande cozinha. Ren estava no fogão, virando ovos em uma frigideira, enquanto ouvia o riso de Emma e Lily ecoar pela escadaria. Esta era uma tarefa que ela havia escolhido para si mesma, não porque alguém pediu ou a atribuiu, mas porque ela queria. Porque pela primeira vez em sua vida, ela tinha um lugar que podia chamar de lar. Pequenos pés vieram correndo para a cozinha, e 2 figuras familiares avançaram para abraçar suas pernas. Ren, Emma gritou, olhos azuis brilhando. Papai prometeu nos levar ao parque hoje. Você vem conosco? Ren olhou para os 2 rostos virados para cima, esperando por sua resposta, e sentiu seu coração aquecer de uma maneira que ela não sabia nomear.
3 meses antes, essas crianças a haviam olhado com medo e desconfiança. E agora elas a olhavam como alguém que pertencia ali, que pertencia a elas. Ela não sabia como responder, e ela olhou para a porta da cozinha onde Marcos estava, encostado no batente com uma xícara de café na mão. Ele não a mandou ir ou não ir, não ordenou ou convidou. Ele apenas olhou para ela por um momento e disse em sua voz uniforme e usual que o carro sairia às 10h01. Nada mais. Não era um convite e não era uma ordem, apenas informação. Mas Ren entendeu e Marcos sabia que ela entendia. Eles se olharam por um breve momento, sem falar e sem precisar. Não havia promessas entre eles, nenhuma declaração de amor, nenhum gesto romântico como nos filmes. Apenas duas pessoas que haviam perdido muito e sofrido por muito tempo e de alguma forma haviam se encontrado no escuro. Estarei pronta, Ren disse suavemente. Marcos assentiu e se virou. Mas antes de sair, ele parou e, sem se virar, ele falou mais baixinho que o normal, como se as palavras fossem mais difíceis do que qualquer ordem que ele já dera em seu império. Ren, obrigado por ficar. Foi a primeira vez que ele agradeceu a alguém além de Dante. A primeira vez que ele admitiu que a presença de alguém importava para ele. Ren não respondeu. Ela apenas sorriu mesmo que ele não pudesse ver. Emma puxou sua mão encantada. Ren, você está sorrindo. Sim, Ren disse olhando para as duas crianças, segurando suas mãos. Estou. Fora da janela, Chicago acordou sob o sol de primavera. Em algum lugar na cidade, Ivy estava aprendendo a confiar no mundo novamente. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Em algum lugar nesta propriedade, duas crianças estavam aprendendo a rir novamente depois de meses vivendo com medo. E em algum lugar dentro dessas paredes, dois adultos que haviam perdido muito estavam aprendendo a permitir-se a esperança. Ninguém disse amor. Ninguém prometeu para sempre, mas eles ficaram. E às vezes ficar é o suficiente. Este não foi um final feliz da forma como as pessoas geralmente imaginam. Não houve casamento, nem beijo sob fogos de artifício, nem declaração de amor eterno. Este foi simplesmente um novo começo, uma chance de curar, uma pequena esperança plantada entre as ruínas do passado. E às vezes isso é tudo o que precisamos. A história de Marcos, Ren, Emma, Lily e Ivy nos lembra que o medo cresce no silêncio, mas a esperança cresce quando alguém ousa falar. Que nunca é tarde para proteger as pessoas que amamos. Que a redenção não vem de apagar o passado, mas de escolher um futuro diferente. E que a família nem sempre é definida por sangue. Às vezes, a família são as pessoas que escolhem ficar quando o mundo tenta separá-las. Obrigado a todos por ouvirem a história de hoje. E se esta história tocou seu coração, por favor, curta o vídeo, compartilhe-o com amigos e entes queridos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. Adoraríamos ouvir seus pensamentos. O que esta história te fez pensar sobre sua própria vida? Você já teve que lutar para proteger alguém que ama? Você já teve que aprender a se perdoar por erros do passado? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Lemos cada um e realmente valorizamos as histórias que vocês compartilham. Finalmente desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. E não importa o quão difícil a vida se torne, por favor, lembrem-se de que há sempre esperança pela frente e vocês nunca estão sozinhos. Obrigado por caminhar nesta jornada conosco. Adeus e até o próximo.